Estamos recebendo aqui na Folha News o Dr. André Meleque de Oliveira Freitas, advogado aqui em Lagoa Vermelha e que exerceu outras atividades no município, principalmente na área da política partidária. Doutor André, muito obrigado pela sua gentileza de atender o nosso convite. E o tema que vamos abordar é o autismo. Não sei se todas as pessoas sabem, mas o doutor André tem um filho autista. Então, é uma pessoa que, a partir desse fato, começou a se aprofundar em ter maiores conhecimentos a respeito do autismo. Então, o assunto é esse. Como é que você recebeu, doutor André, como é que você constatou, percebeu que seu filho era autista? Bom, em primeiro lugar, doutor Alduir, obrigado pelo convite. A honra é enorme de estar aqui conversando com o senhor. Queria parabenizar a Folha do Nordeste e a Folha News por esse grandioso e audacioso projeto desse podcast, dessa plataforma digital. Isso demonstra a preocupação da empresa de comunicação, a mais tradicional da região, em inovação e chegar cada vez mais perto do seu público. Isso é muito importante, especialmente diante da riqueza de informações que são passadas por aqui e seguirão sendo transmitidas. E o assunto de hoje é sim um assunto muito caro, né, para a sociedade. É um assunto muito, muito importante que precisa cada vez mais ser debatido. Ele nunca esteve tanto em evidência como atualmente, mas ainda assim, muitas pessoas não possuem as informações adequadas, as informações mais corretas a respeito disso. Então, para mim é um prazer e uma honra poder estar aqui falando sobre isso, contando um pouco da minha história, da história da minha família, da minha esposa, da história do meu filho, que eu tenho um orgulho tremendo dele, para que outras pessoas, talvez, se não forem se identificar com essa história, que tenham condições de criar um pouco mais de empatia por aquelas outras tantas pessoas que nos rodeiam e que daqui a pouco podem estar vivendo essa realidade. Mas, doutor, respondendo a sua pergunta, a percepção que a gente teve do diagnóstico, né, do transtorno do espectro autista no meu filho mais novo, o Fernando, ela não foi muito fácil, ela foi permeada de dúvidas, atritos entre mim e minha esposa, foi permeada de inúmeros desafios. Porque o meu filho ele nasceu em 2018 e quando ele iniciou um período de adaptação, ele sempre foi uma criança que chorou muito, uma criança muito inquieta. Era bastante difícil, né, a realidade, o cotidiano, com as noites mal dormidas, né, com um choro incessante, com alguns comportamentos que a gente não entendia exatamente por que ocorriam, né? Mas, né, seguíamos achando que era uma questão comportamental, que, né, cada criança tem um temperamento, tem um tipo de comportamento diferente, e seguimos, né, a vida. Claro que a minha esposa e as mães, né, nada se compara ao instinto materno. A minha esposa, desde cedo, começou a pensar, a imaginar, suspeitar de algumas coisas, de buscar informações, tal, mas sempre em silêncio, sempre de uma forma muito discreta. Eis que iniciamos o período de adaptação na escolinha, na educação infantil. Foi muito difícil, ele tinha uma dificuldade muito grande de frequentar ambientes novos, de estar com pessoas diferentes. Então, foi uma base de muito esforço a adaptação dele. Porém, ela ocorreu. Só que, tão logo ele se adaptou, fecha tudo, pandemia. E dali em diante nós passamos praticamente um ano reclusos, né, sem que ele tivesse a oportunidade de um convívio social, de interagir com outras crianças, de aprender com as técnicas que muitas vezes só na escolinha que se consegue implementar. E obviamente que nesse período alguns comportamentos passaram a ficar mais evidentes. E aí que surgiram conflitos na minha casa. E eu falo com toda tranquilidade sobre isso porque eu sei perfeitamente que muitas famílias passam pelo que a minha família passou em razão da postura que o pai acaba assumindo, de negação. O pai normalmente tem uma propensão maior a negar essa realidade, a entender que a mãe está procurando
entre aspas, né, problemas no filho, enfim. Então, esse Para o atrito pai é difícil aceitar uma realidade é difícil, dessa. normalmente é difícil. E nesse contexto era mais difícil ainda, porque a gente tinha um contexto de restrição de social que talvez justificasse muitos comportamentos que ele apresentava. Porém, novamente, o instinto materno se sobressaiu. E, embora eu negasse, isso gerou sim muitos atritos, a minha esposa ela insistiu em fazer investigações. E é claro que eu nunca resisti a isso. Porém, em uma dessas investigações é que nós realmente tivemos um diagnóstico. Quem fez o primeiro diagnóstico do meu filho foi o Dr. Tiago Castro, né, um médico paranaense que morou muitos anos no Rio Grande do Sul e que hoje é uma das maiores autoridades sobre o assunto no país. E ela marcou essa consulta escondida de mim. Ela marcou escondida de mim porque imaginou que eu não fosse querer pagar uma consulta com um médico especialista para fazer uma apuração diagnóstica dessa natureza. E o diagnóstico veio, mesmo assim eu resisti. O cair da ficha ocorreu em Porto Alegre, numa avaliação que nós fizemos com uma terapeuta ocupacional, em que durante 3 dias eu é que levava ele às sessões, às avaliações, porque comigo ele sempre apresentou um comportamento não tão manhoso, não tão. Ele nunca se desregulou muito comigo, ele conseguia se controlar um pouco mais quando estava comigo. Mais um motivo para eu acreditar que era a minha esposa que estava querendo achar cabelo em ovo, como se diz. Porém, nessa avaliação, a terapeuta ocupacional me fez sentar do lado dela, no tatame, e me apontando exatamente para a forma como ele estava sentado. Olha aqui, pai, tá vendo como ele senta? Ele está sempre apoiado num bracinho, ele nunca está com a postura ereta, né? O abdômen contraído. Olha só a mãozinha dele como é molinha, olha, tem sempre essa mãozinha de dinossauro. Olha como é que ele está pegando o objeto, olha como ele pega o lápis, olha como isso. Me mostrando sinais que são muito comuns em crianças no transtorno de espectro autismo, que são sinais de hipotonia, principalmente, né? Problemas de coordenação motora e tônus muscular. Ali caiu minha ficha, porque ali eu vi que não era simplesmente uma questão de comportamento. Ali eu vi que havia revelações físicas, motoras, que eram muito significativas e que poderiam sim decorrer do diagnóstico que já havia sido dado. Então ali foi realmente Foi um longo período, doutor André, para você chegar a essa conclusão? Nós tivemos diversas avaliações, doutor, porque como ele era ainda novinho, ele tinha 2 anos, 2 anos e meio, o diagnóstico ele não era tão simples, né? Ele apresentava uma resistência muito grande a se submeter a qualquer avaliação, ele chorava muito. Então era muito difícil para qualquer especialista conseguir verificar, né, os critérios diagnósticos, né, que são necessários para se chegar a essa conclusão. Então ele passou por diversos neuropsicólogos, por médicos, né, tanto em Porto Alegre como em Passo Fundo, até que nós chegamos realmente ao diagnóstico, e a partir do diagnóstico nós já fomos em busca de toda a estrutura que ele necessitava e que foi prescrita para ele, né, das intervenções terapêuticas, das terapias. Porém, o impacto de uma notícia dessas é sempre difícil. A gente falava antes, né, dos bastidores aqui, que existe uma ideia que não é exatamente apropriada sobre o que é o autismo no senso comum. As pessoas muitas vezes vinculam o autismo a uma ideia hollywoodiana do transtorno. Por quê? Porque no cinema o autista ele sempre foi demonstrado como uma pessoa talvez um pouco introspectiva, talvez um pouco impertinente em alguns momentos, mas sempre como uma pessoa genial, uma pessoa com uma memorização fantástica, com um desempenho fabuloso em jogos de cartas em cassino, né? Como um mestre da matemática, da engenharia. E a realidade, na verdade, não é assim, né? O desenvolvimento de altas habilidades, hoje a gente sabe que ele não se apresenta na maioria dos casos, né, do transtorno do espectro autista, que existem sim um número expressivo de autistas que desenvolvem a deficiência intelectual.
né? Muito mais do que as altas habilidades. E a rotina do dia a dia é difícil. E o mais difícil, na verdade, e aí entra também o processo de luto pelo qual necessariamente os pais passam, embora não haja muito tempo para que se passe, sinta esse luto, porque você precisa agir rápido. É talvez a frustração natural que vem para qualquer pai e qualquer mãe. Porque a gente, quando tem o nosso filho, quando a gente tem a notícia de que vai ter um filho, de forma involuntária, inconsciente talvez, a gente já começa a imaginar como vai ser a vida dele. Começa a projetar. A gente já projeta um monte de coisas, nem sempre isso é bom para a E criança. evidentemente sempre para o lado bom, né? Sempre para o lado bom, a gente quer sempre o melhor, né, para o nosso filho. Então a gente já imagina mil coisas. Será que ele vai ter o temperamento da mãe? Que ele vai ser inteligente? Será que ele vai ser mais sociável? Será que ele vai jogar futebol? E aí, quando você tem uma notícia dessas, você tem uma mudança tão drástica do rumo das coisas que isso causa naturalmente uma frustração. Então é difícil você superar isso. Há uma outra situação também que ocorre, que é o medo, né? Você tem medo do que pode ocorrer. O que vai acontecer com o meu filho? O que a sociedade vai fazer com o meu filho? Como que o mundo vai encarar o meu filho quando eu não estiver mais aqui? Será que eu vou conseguir fazer com que ele tenha um ambiente necessário e que ele se torne uma pessoa autossuficiente para que ele consiga ter autonomia e viver com dignidade num mundo preconceituoso, capacitista como que nós temos? Então, é um mar de dúvidas e medos que pairam na nossa cabeça e que a gente não tem muito tempo de superar, porque a gente tem que agir rápido, né? O início das terapias normalmente é urgente, em razão do que chamam de janela de neuroplasticidade, né? Toda criança, todo mundo tem um período na vida em que o cérebro tem uma capacidade maior de criar conexões, de aprender coisas novas. E esse período, ele se dá até os 7 anos de idade, né? Não que essas conexões não ocorram também em outros momentos da vida, mas esse é o período em que elas acontecem de forma mais rápida e mais eficiente. Então, esse é o melhor período de neuroplasticidade que se fala. Por isso é que se fala em tratamento e intervenção precoce para crianças autistas, para que se aproveite esse período de neuroplasticidade e se consiga proporcionar a essa criança uma chance maior de desenvolvimento. Em relação a esse tratamento que está sendo submetido, houve avanços significativos? Houve demais, demais. Eu brinco que lá em casa quem trabalha mesmo é o Fernando, né? É ele, porque a carga horária que ele faz é enorme, né? Ele tem uma carga horária de terapias bastante, bastante significativa, mas isso vem gerando um resultado, uma evolução fantástica, fantástica. Ele faz hoje tranquilamente mais de 24 horas de terapias por semana, fora o que ele tem de escola, né, que vai começar agora o ano letivo. Então, são terapias das mais variadas, né? Ele faz fisioterapia, ele faz terapia ocupacional, ele faz fono, né? Um aspecto importante também, né, que serviu muito para o cair de ficha e para a busca do diagnóstico foi um atraso de fala, né? Eu não havia comentado antes, mas a fala não veio, a fala demorou para vir, e isso também nos acendeu um sinal de alerta de que algo poderia estar ocorrendo de errado. De novo, mas muitas vezes, muitos médicos que a gente consultou nos diziam que talvez o atraso de fala seja em função dele não estar convivendo com outras crianças. Olha a pandemia, olha, entende? Então, também teve esse aspecto. A fala dele veio aos 4 anos de idade só. Então, ele faz fono, ele faz psicomotricidade, ele faz terapia ABA, né, que é uma terapia fundamentada numa ciência de análise de comportamento, que visa
a gerar na criança, a repelir comportamentos indesejados e a ensinar ela a ter comportamentos socialmente desejados mediante recompensas. Então, é uma ciência tem se mostrado muito eficiente para. Não é exatamente tratamento que se fala, né, de crianças autistas, mas para intervenção comportamental, para melhorar o comportamento, para ensinar aquela criança a se comportar. Porque o cérebro de uma criança atípica, é, ele funciona de forma diferente. As informações são processadas de maneira diferente. A gente costuma falar, e a gente explicou isso para o nosso filho mais velho. Meu filho mais velho tem 9 anos e queria saber o que é o autismo. E a gente explicou para ele: olha, o autismo é como imagine 2 computadores, né? Você tem um computador com um tipo de processador com um Windows. E você tem um outro computador que é da Apple, que tem o sistema iOS. Os 2 computadores, você pode ter o Word, você pode navegar na internet, você pode ter os seus jogos e aplicativos. Porém, cada um processa as informações de uma maneira diferente. Então, cada um você vai precisar gerar um comando diferente para se chegar ao objetivo que você quer. O cérebro de uma criança autista é mais ou menos assim. Você precisa fazer com que ela aprenda as coisas de uma maneira diferente, acionar gatilhos mentais diferentes. Porque a intuição que normalmente as pessoas têm a respeito de como se comportar, de como reagir em uma conversa, a um olhar, a uma risada, a uma piada, né? Essa intuição que nós naturalmente desenvolvemos ao longo da vida, para uma criança autista, não é tão simples. Muitas vezes ela precisa ser ensinada sobre como se comportar diante de uma pessoa rindo de uma piada, como se comportar com relação à ida ao banheiro, né, a como reagir diante de uma sensação que ela ainda não entende o que é, de que na verdade é uma dor de barriga, mas não é uma vontade de ir ao banheiro. Então é diferente, são formas diferentes para ensinar o que muitas vezes crianças neurotípicas que se fala, né, neurotípicas não precisariam ser ensinadas, porque no próprio convívio social e no dia a dia já vai se assimilando naturalmente essas formas de reagir e de se comportar. Está próximo da normalidade, doutor André? É, na verdade, assim, essa questão de considerar normal ou não, eu procuro não me ater a esse Sim. critério, porque senão a gente, falando dessa forma, a gente pode gerar, e eu sei, obviamente, que a intenção não foi essa, mas a gente pode gerar uma certa segregação, né, Sim. entre a normalidade e normalidade, quando a gente sabe que a normalidade é um espectro também gigantesco, tal como o autismo também é um espectro, né? Mas assim, a ideia qual é? A ideia de toda e qualquer intervenção é proporcionar autonomia, né? Proporcionar comportamentos funcionais, né? Fazer com que a criança faça algo com a intenção de fazer aquilo, dando uma função para aquilo. Eu vou dar como exemplo, né? Um dos sinais que se verifica até para o processo diagnóstico é a forma como a criança se comporta ao brincar. Então é muito comum em crianças autistas que a criança pegue um brinquedo e não entenda qual é a função daquele brinquedo. Então ele vai pegar aquele carrinho e em vez de ele pegar o carrinho e brincar e fazer de conta que está numa estradinha, fazer o som de uma sirene de polícia para fingir que é o carro da polícia andando numa estrada, não, ele vai pegar aquele carrinho e vai ficar só girando uma rodinha. E vai ficar girando a rodinha durante horas e horas girando aquela rodinha sem dar uma função, sem dar função alguma para aquilo. Então, esse tipo de comportamento revela que algo está errado e que uma intervenção precisa ser feita para corrigir. Só que, claro, eu estou dando um exemplo de um carrinho, mas isso pode ocorrer com várias outras coisas, inclusive no processo de aprendizado na escola. Então, a criança ela precisa aprender a como aprender na escola. Sim. Então, o processo de alfabetização é desafiador também nesse sentido. Não adianta ela memorizar as letras, os fonemas, se ela não souber dar uma função para aquilo. A intervenção terapêutica
visa também a complementar a atividade da escola para que ela entenda exatamente a função daquilo que ela está aprendendo e assim o processo de alfabetização se conclua com êxito. Então, a intervenção é isso, é proporcionar autonomia, desenvolvimento e principalmente, funcionalidade em todas os comportamentos que o indivíduo possui, a fim de que ele consiga crescer, né, e se desenvolver de forma independente. Chegará ao ponto que não terá mais necessidade de terapias e A outros ideia é serviços. essa. A ideia é essa. A ideia de toda intervenção multidisciplinar, né? Porque são, como eu falei, o meu filho faz inúmeras terapias, né? Então, normalmente são equipes multidisciplinares que pegam os mais variados aspectos que a criança precisa desenvolver. A ideia de toda intervenção multidisciplinar feita de forma séria, né? Ela é, obviamente, a de se buscar uma alta, né? Como qualquer tratamento médico. Então, a gente, obviamente, está lutando para isso. A gente está intervindo rápido, né? Cedo, com a ideia de que em um determinado tempo o meu filho não precise mais desse suporte terapêutico, né? Talvez ele vá precisar fazer um acompanhamento com um psicólogo no futuro, mas para uma terapia daí cognitivo-comportamental ou algo assim, mas essas terapias talvez ele não precise. A fonoaudióloga, por exemplo, é uma que foi reduzida bastante, drasticamente. Por quê? Porque o processo da fala veio, a intervenção foi feita de forma muito assertiva, a fala veio, então podemos tirar esse tempo que ele estava dedicando para a fono para focar em outras questões que ele precisa aprimorar, que no caso o maior desafio agora é a questão motora, né? A questão da motricidade, de pegar o lápis, de saber e ter a apreensão correta do lápis, né, da canetinha. Tudo isso são questões que são trabalhadas normalmente nas escolas para crianças neurotípicas, mas que para crianças neuroatípicas muitas vezes se torna um desafio tremendo. E aí é que entra a necessidade da intervenção terapêutica. Alguns casos assim, doutor André, algumas situações do seu filho, ele consegue perceber que não há assim, como é que eu vou me expressar, para não usar uma palavra que você não gostou da normalidade, Não, né? não, não é que eu não gostei, Se for mal colocado. claro, não, mas É, não é, mas eu sim. entendo perfeitamente. É como nós dizíamos antes, né? Esse é um universo que nunca esteve tanto em evidência, e é importante que a gente fale sobre isso com tranquilidade, né, sem apontar dedo para ninguém, porque ninguém é obrigado a saber de tudo, de todas as palavras, e a ideia é que a gente construa juntos um ambiente mais favorável para todos. Eu tenho pavor, doutor, dessa mania que muitos têm de travar uma guerra, sabe? Não, porque agora eu sou um ativista e eu me considero hoje um ativista da causa, mas eu não sou um ativista truculento que vou avaliar um comportamento de uma pessoa que falou, colocou uma palavra imprecisa e apontar o dedo e chamá-lo de preconceituoso ou capacitista. Não, calma, vamos conversar, né? Eu acho que os ânimos estão muito acirrados nessas trocas de acusações. Eu acho que isso não é produtivo. Eu acho que a gente tem que. Há sim casos absurdos que têm que ser combatidos, é óbvio, mas na maioria das vezes o que se tem é um ou outro detalhe que, conversando e a gente colocando e construindo juntos uma argumentação mais adequada, resolve e todo mundo aprende junto, ninguém é dono da verdade e da razão. Doutor André é coautor de um livro intitulado Perspectivas Legais, Autismo e a Busca por Justiça. Dá para definir melhor o que acontece com o autismo perante a justiça. Pois, A justiça não abrange, não socorre, não. pois então, a justiça socorre, a lei socorre. Esse livro, eu fui convidado para participar e integrar um time de valorosos colegas, advogados, há também profissionais da saúde, que tratam sobre o tema, trazem definições importantes para contextualizar, né, fazer uma boa introdução sobre o assunto, para que aí a gente passe a analisar os temas jurídicos. Essa obra, ela se destina tanto às famílias como aos operadores do direito. E por que a gente fala em busca por justiça? Porque a legislação brasileira, ao contrário do que muitos podem pensar,
ela é muito rica ao definir direitos para favorecer as pessoas com deficiência, dentre os quais se encontram os autistas. Os autistas, desde 2012, com a Lei Berenice Piana, eles são considerados pessoas com deficiência para todos os fins legais. Então, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se aplica também aos autistas, e todas as demais regras constitucionais, princípios e regras constitucionais e supraconstitucionais também se aplicam a essas pessoas. Então, há uma gama enorme de direitos previstos em lei. Só que, como só ocorre, né, como só ia acontecer no Brasil, a implementação desses direitos normalmente é desafiadora. É desafiadora por inúmeros motivos, né? De ordem política, estrutural, enfim. A busca por justiça se dá em razão disso, né? Porque a gente tem uma gama de direitos e que muitas vezes não são satisfeitos de forma espontânea. Então, o judiciário vem sendo cada vez mais instado a se manifestar nesses casos para efetivar, né, para trazer realmente, colocar em prática esses direitos às pessoas com deficiência. E essa é uma obra que aborda vários desses direitos e traz alguns caminhos, ensina quais são esses caminhos, né, explica quais são esses direitos e aborda algumas questões polêmicas que existem hoje, inclusive no próprio judiciário, em torno desses assuntos. A busca pelo direito dos autistas e das pessoas com deficiência nunca foi tão desafiadora como agora. A gente está enfrentando um momento difícil, um momento em que o sistema está reagindo com bastante força com relação às altas demandas judiciais que vêm surgindo. Então, a gente tem uma resistência muito forte das operadoras de planos de saúde, a gente tem uma resistência muito forte do próprio governo, dos próprios entes públicos, da União, dos estados, dos municípios. Então, essa é uma obra que também se destina para que os advogados se atualizem a respeito dessas nuances e possam exercer esse valoroso ofício de forma atualizada e de uma forma eficiente a contornar esses obstáculos que o sistema acaba impondo. Então, é uma atualização constante que a gente precisa ter para que a gente tenha realmente condições de se opor a essas barreiras, superar essas barreiras e efetivar os direitos que os nossos clientinhos, como eu gosto de falar, pedem, né? Precisam. E as pessoas mais simples, mais humildes, sem recursos financeiros, porque é um tratamento que, por certo, é de custo elevado. Existe alguma política pública, por exemplo, para atendimento de pessoas com autismo? Existe, doutor. E, de novo, existe uma política, uma lei maravilhosa, inclusive no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, muito festejada, né? Teve uma divulgação muito ampla, mas que na prática, em muitas regiões, pelo menos, do nosso estado, e dentre as quais a nossa região aqui, tem deixado muito a desejar, né? É óbvio que eu não me refiro às pessoas que atuam nesses centros, mas o projeto em si tem deixado a desejar porque não tem oferecido exatamente o que as crianças precisam. As pessoas, e aqui a gente fala, infelizmente ainda no Brasil, talvez da maioria dos casos, né, que são pessoas de menor renda, que não conseguem o suficiente, né, não conseguem ter o suficiente para ter um plano de saúde e assim oferecer o tratamento completo para o seu filho. Essas pessoas, muitas vezes, elas precisam recorrer ao benefício de prestação continuada, que é uma renda assistencial, um benefício assistencial para essas famílias de renda mais baixa, né, que é um benefício no valor de um salário mínimo, pago pelo INSS, e muitas vezes elas precisam recorrer ao SUS, né? E no âmbito do SUS, embora muitos pensem que não, há sim a obrigação de fornecimento da integralidade do tratamento que está sendo buscado. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma lei que já vem de alguns anos a sua criação, salvo engano agora, ela é de 2019 ou 2020, que define uma política pública para tratamento de crianças autistas e com outras deficiências. E dentro dessa política pública foi criado o projeto Te Acolhe, que está regulamentado, acho que em 2022. Que define. A ideia é muito boa, né? Eles definem centros regionais de atendimento exclusivamente para crianças autistas,
com terapias multidisciplinares. Então a ideia no papel é maravilhosa. Aqui, por exemplo, na nossa região, o Centro de Atendimento e Saúde está na APAI em Sananduva. Eles fizeram um edital, a APAI de Sananduva foi contemplada. Então eles fazem um convênio com o Estado repassa um subsídio para a instituição e a instituição assume a obrigação de oferecer tantas horas de serviço com aqueles profissionais especializados. O centro regional funciona em Passo Fundo. Só que o que ocorre? Ocorre que a demanda é alta e a oferta não atende a demanda. E aí, muitas vezes, essas pessoas elas são levadas a um atendimento que é insuficiente. E aí é enxugar gelo, doutor. Entende? Por quê? Porque muitas vezes eu tenho uma criança que tem uma prescrição de 3 sessões de fono. Imagine uma criança com um importante atraso de fala, um importante atraso motor. Ela tem uma prescrição médica de 3 sessões de fono, 3 sessões de fisioterapia, mais 3 sessões semanais de psicopedagogia, vamos supor. Apenas isso. Aí ela vai, é encaminhada para o projeto Te Acolhe, né, por meio da secretaria do município, e o projeto Te Acolhe vai disponibilizar para ela uma sessão de fono e uma sessão de fisioterapia. Entende? Só que aí a gente pode pensar o seguinte, tá, mas será que daqui a pouco ela não está tirando o lugar de uma criança a quem seria suficiente essa única sessão de físio e essa única sessão de fono? Porque daí eu vou estar dando um tratamento insuficiente para uma criança e muito provavelmente tirando o lugar de outra para quem aquela disponibilidade seria suficiente. Então a forma de gestão que está sendo feita desse projeto é para inglês ver. Lamentavelmente é algo que tem ocorrido. E o que as pessoas precisam saber é que, diante dessa insuficiência, o que o médico estiver prescrevendo precisa e pode ser exigido de qualquer ente público, do município ou do estado. Ainda que você esteja recebendo algum atendimento, se ele estiver sendo parcial, você pode buscar a complementação disso. Só que para isso você precisa se valer das ferramentas judiciais. Então, aí, para isso, você vai ter que necessariamente, se não tiver recursos para contratar um advogado, você vai precisar aí se dirigir à Defensoria Pública, que também presta um bom serviço nessa área, ou muitas vezes até junto ao Ministério Público, caso você consiga organizar um grupo, né, demonstrando a insuficiência e o defeito nesses serviços. O Ministério Público também muitas vezes tem promovido ações importantes nesse sentido. Há formas de buscar isso. Então, é simples, é fácil? Não, não é. Nem para quem tem plano de saúde é fácil. Quem tem plano de saúde também não está isento de se incomodar, como a gente fala. Mas é possível. No SUS também é possível que essas pessoas tenham, se não um atendimento completo, porque há alguns desafios, e até no livro a gente trata disso, a respeito de algumas terapias, né? Ainda há alguns desafios a serem superados, porque existem alguns juízes que entendem diferente com relação a algumas terapias que são prescritas, terapias especializadas, né? Mas ainda que você não consiga tudo, você vai conseguir muito mais. Normalmente você tem chances de conseguir muito mais, né? Não existe causa-ganha. Você tem chances de conseguir muito mais do que se você simplesmente estivesse esperando a boa vontade na seara administrativa. Chegou a usar alguns recursos de ordem judicial para tratamento do seu filho ou não chegou a necessitar disso? Ainda não. Ainda não. Eu estou agora verificando algumas questões com relação a valores que estão me cobrando. Porque os contratos de plano de saúde, alguns deles têm previsão de coparticipação, né? Como é que funciona a coparticipação? O contrato de plano de saúde, ele tem um valor de mensalidade que você paga todo mês. E essa mensalidade, ela pode ser menor, um valor menor, a depender do plano que você contrata, mas desde que você faça uma contrapartida a cada utilização que você faz do plano. Então, hoje a maioria dos contratos prevê isso, né? Você paga uma mensalidade e se você usar o plano, você paga mais um tanto, ou um valor fixo, ou um valor em percentual, ou um percentual sobre o tratamento. O que ocorre é que, quando você está tratando, quando a gente está discutindo tratamentos como de uma criança dentro do espectro autista, esses tratamentos eles não têm tempo definido, né? É um tratamento que inicia e você não tem uma perspectiva concreta de quando que ele vai ser reduzido ou cessar.
E isso, muitas vezes, a depender do contrato, inviabiliza o tratamento, porque você tem valores muito expressivos, né, valores muito expressivos mensalmente, e que, a depender do contrato, se houver uma imposição de percentual, a esmagadora maioria das famílias não tem fôlego suficiente para arcar com isso e acaba inviabilizando o tratamento. Então, hoje, existem alguns entendimentos favoráveis às famílias, que a gente já vem aplicando em outras ações de outros clientes, para reduzir essa coparticipação, né, para tornar viável a continuidade do tratamento. E, claro, isso sem falar também da possibilidade de você discutir o contrato, porque muitas vezes os contratos eles não têm cláusulas muito claras a respeito dos valores que vão realmente ser cobrados. Então, diante dessas contradições e dessas dúvidas que normalmente são geradas no contrato, a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor e a presunção é sempre de que a interpretação deva ser benéfica ao usuário do plano. E com isso, muitas vezes, a gente consegue afastar algumas cobranças ou reduzir drasticamente algumas cobranças que incidem todos os meses, né? Aqui em Lagoa Vermelha tem esses serviços com essa especialidade, doutor André? Estão começando a surgir, graças a Deus, né? Quando nós começamos o tratamento do nosso filho, não existia nenhum. Nenhum. Eu fazia, sou eu que levo ele nas terapias. Ele até hoje ele faz terapias em outros municípios. Ele faz terapia em Passo Fundo e vejam só, ele faz terapia numa clínica extremamente qualificada no pequeno município de Cacique Doble. Eu sempre gosto de ressaltar isso, porque isso é de enaltecer isso, porque é um pequeno município e que tem a sorte de ter profissionais extremamente competentes e que acabam atendendo toda uma região que não teriam assistência alguma se elas não estivessem lá. E a gente se vale disso. Mas hoje a gente já tem profissionais muito capacitados em Lagoa e outros estão vindo. Então, a gente já tem hoje boas psicopedagogas atuando aqui em Lagoa, a gente tem boas fonoaudiólogas atuando em Lagoa, boas psicomotricistas, né, boas aplicadoras ABA, né, pedagogas aplicadoras ABA, que é um profissional que atua dentro da estrutura da ciência ABA, que é uma terapia que é muito comum ser prescrita para crianças autistas. A gente tem boas psicólogas. Então, pelas notícias que me chegam, outros bons profissionais estão vindo. Então, isso é muito bom para a cidade, é bom, eu espero realmente que com a chegada desses profissionais, também o município aproveite para abrir um credenciamento e abrir mais vagas de profissionais realmente especializados para atender essas crianças, né? Porque existem muitas crianças hoje no município que não estão tendo a assistência necessária. Por quê? Porque estão sendo encaminhadas para o Estado, para esse projeto Te Acolhe, e lá o atendimento ele é insuficiente. Então, cabe também aos municípios, e Lagoa não foge dessa regra, o estabelecimento de um serviço aqui. E eu sei por parte do prefeito Morona, e ele sempre se mostrou muito preocupado com isso, que há um comprometimento em criar um serviço dessa natureza aqui em Lagoa. Então, a expectativa é muito boa, né? Porque não adianta também qualquer prefeito se prontificar a estabelecer um serviço se não houver capital humano para tocar o serviço. E a gente sabe, são profissionais que, por exigir uma especialização, eles são muitas vezes escassos, né? Terapeuta ocupacional, por exemplo, é um profissional muito difícil de encontrar com a capacitação necessária. É muito difícil mesmo, né? Tem clínica pagando, assim, pagando ouro para contratar um terapeuta ocupacional e tem dificuldade de contratar, porque são realmente profissionais que, durante um bom tempo, não formaram muita gente, né? Não se formou muita gente nesses cursos, e agora que está surgindo essa demanda forte de mercado, é que estão surgindo mais cursos e algumas pessoas estão se interessando em fazer, mas até que nós tenhamos a finalização desse ciclo, né, e a chegada desses profissionais no mercado, a gente enfrenta essa escassez. Então, vindo essas pessoas para os municípios, é que daí sim a gente começa a ter uma perspectiva mais concreta de que serviços públicos dessa natureza possam ser implementados para ajudar essas crianças que precisam de mais, doutor. É uma intervenção que precisa ser feita. O prejuízo que uma criança sem uma intervenção correta apresenta, ele é para a vida inteira. E essas crianças vão crescer.
sabe? Essas crianças elas vão crescer e se elas não tiverem uma intervenção correta no momento certo, elas vão se tornar adultos disfuncionais. E pensando do ponto de vista de gestão, isso causa um custo para o erário agora, mas vai causar um custo muito maior no futuro se nada for feito. E não adianta a gente lutar contra a realidade. Os diagnósticos estão aí, as crianças, os transtornos estão sendo identificados cada vez mais cedo. É preciso que se tomem medidas contundentes e eficientes para que se ofereça o necessário para essas crianças, sob pena da gente sofrer consequências muito piores no futuro, quando elas se tornarem adultos disfuncionais. Então, isso tanto na esfera da saúde como da educação, né? E se a gente for falar da educação, dá mais um podcast inteiro. Os casos de autismo que não são atendidos, que consequências trazem para a criança ou para a pessoa? Assim, não existe. Cada autista, eu gosto sempre de usar uma expressão. Cada autista é um universo em si mesmo, né? Então, você tem o espectro do autismo, que é um grande universo, e você tem cada autista como um universo em si mesmo. Numa das consultas que a gente fez no processo de busca do diagnóstico do meu filho, um neuropediatra fez um desenho para mim numa folha de papel. E ele desenhou um círculo e no meio do círculo ele fez um ponto preto. E aí ele fez o seguinte, ele fez a seguinte explicação. Imagine que esse círculo seja o espectro do autismo. Em cada parte desse círculo, você tem algum fator de desenvolvimento, você tem escalas de desenvolvimento. Então, imagine um círculo em que de várias cores, em que quanto mais para o centro for, cada uma dessas cores vai ficando com a tonalidade mais escura. Agora imagine que cada uma dessas cores seja uma esfera do desenvolvimento de uma criança. Então, você tem ali a cor azul, que é a fala, você tem a cor rosa, que é a socialização, a cor verde, que é a coordenação motora. Então, quanto mais para a borda, você tem um menor nível de suporte para aquela função. A criança tem mais autonomia para aquela função. Quanto mais para o centro, ela precisa de mais suporte. Então, uma criança, um indivíduo autista, ele pode ter diferentes níveis de suporte nos mais variados segmentos de desenvolvimento da vida dele. Então, perceba que não é fácil a gente traçar um prognóstico de um autista sem a intervenção. Porque você pode ter uma pessoa dentro do espectro autista com um baixo nível de suporte nas principais esferas de desenvolvimento dele e que ele consiga, mesmo sem uma intervenção adequada, se desenvolver e ter autonomia. Muitas vezes esse indivíduo ele pode desenvolver uma inteligência acima do normal. Então você tem, muitas vezes, autistas que são diagnosticados já quando adultos, de pessoas muito bem-sucedidas, de pessoas que constituíram família e tal, né, e que estão muito bem-sucedidas, muito embora seguramente passaram por muitas dificuldades ao longo da vida sem entender o motivo daquelas dificuldades, até que veio a revelação do diagnóstico. Então é muito difícil, vai sempre depender do nível de suporte e das dificuldades, dos desafios que cada criança está enfrentando naquele momento do diagnóstico. O que eu posso dizer, né? Hoje nós temos 3 níveis de suporte no autismo, né? Antigamente se falava, você tem o autismo leve, o moderado e o severo. O correto é você falar, é o autismo de nível 1, que é o de menor nível de suporte, o nível 2, que é o intermediário, e o nível 3, que é o de maior nível de suporte. O autista ele pode transitar entre esses níveis. Então, se você tem um autista nível 1 de suporte e você identificou os fatores de desenvolvimento dele que ele precisaria aprimorar, se ele não tiver a intervenção adequada, ele pode vir a se tornar um nível 2 de suporte, ele pode vir a necessitar de mais suporte em determinadas esferas de desenvolvimento dele, em razão da ausência de intervenção. Ele pode vir a ser um nível 3 de suporte.
E o contrário também é verdade. Você pode ter um nível 3 de suporte, né, que precisa de muito suporte para várias questões da vida, e ele pode vir a se desenvolver até se tornar um nível 1 de suporte. Existem casos, né, clinicamente comprovados nesse sentido. O meu filho ele é nível 2 de suporte. Ele é nível 2 de suporte, porque em razão do atraso de fala é importante, embora a fala já tenha sido superada, mas ele tem agora uma questão motora muito importante e ele está desfraldando só agora. Então, eh, talvez, e a expectativa é essa, é que ele venha se tornar um nível 1 de suporte. Ele nunca vai deixar de ser autista, né? Nunca ninguém deixa de ser autista. Mas o trabalho todo é para que ele tenha o menor suporte possível, né? Que ele consiga ter o máximo de autonomia em todas as esferas de desenvolvimento dele. Então, é difícil a gente imaginar o que poderia acontecer com uma criança hipotética, simplesmente por ela ter o diagnóstico de autismo. A gente vai precisar sempre analisar o contexto, né, clínico dela, né, o que levou realmente aquele diagnóstico e quais as dificuldades que ela estava enfrentando naquele momento. Doutor André, para a gente encaminhar o encerramento desta nossa entrevista, você como pai, o que você aconselharia a outros pais com filhos nessa situação? Em primeiri... Desculpa. Em primeiríssimo lugar, ouçam as mães. Falando agora diretamente para os pais, né? Ouçam as mães, compreendam as mães e entendam, de uma vez por todas, que nada supera o instinto materno. Então, se você, assim como eu passei por isso, está desconfiando, né, está entrando em atrito com a mãe do seu filho, porque ela entende que algo precisa ser investigado, não questione o instinto materno e vá atrás da investigação. Você não necessariamente vai encontrar um diagnóstico de autismo. Talvez você encontre só pequenos atrasos de desenvolvimento que, com uma intervenção terapêutica rápida e eficiente, você supere. Mas o instinto materno diante do desenvolvimento do seu filho, ele é incomparavelmente maior do que a percepção que o pai tem. Então, não teimem em discutir, né, com as mães. E quando o diagnóstico vier, encare com naturalidade, né? Não é uma sentença, não é, não é uma sentença definitiva, não é Mas há um sofrimento, né, doutor André? há um sofrimento, mas é que não há tempo, doutor. Né? Você precisa sacudir a poeira. Porque como a gente falou antes da janela de neuroplasticidade, você não tem tempo muito para... Você tem que assimilar aquele impacto e fazer o que o seu filho precisa. Quem está precisando da tua ajuda agora, pai e mãe, é o seu filho. Né? Então, você está nesse mundo, você colocou um filho no mundo para cuidar dele e ele está precisando de você. Então, assimile o golpe, entenda que não é uma tragédia grega. É difícil, sim, não podemos romantizar, é muito difícil. Não existe autismo leve. Autismo leve é uma coisa, é uma expressão muito ruim que se criou, né, para talvez menosprezar o que algumas mães passam, né? Então não deve haver essa competição entre níveis de suporte de autismo, né? Não se tem régua para sofrimento. Mas entenda o diagnóstico, respeite o diagnóstico. Não tome aquilo como uma sentença definitiva, algo que vai condenar o seu filho a um destino ruim, né? Veja isso como uma mudança de rota. Você tinha uma rota traçada, um mapa traçado, e você teve que mudar. Você recebeu a notícia de que teve uma queda de barreira na estrada e você vai precisar pegar uma estrada de chão mais sinuosa, com pedra, com cascalho solto, mas você fazendo isso, você chega no seu destino. Então, assimile o golpe, faça o que é necessário, busque orientação, busque entender o diagnóstico, né? E sempre busque os direitos, né? Busque os direitos, não permita que ninguém viole os direitos ou negligencie os direitos do teu filho. Doutor André, muito obrigado pela sua participação aqui neste programa. Eu que agradeço, sempre um prazer falar desse assunto, então é apaixonante. Obrigado demais pela oportunidade. Nós
Conversamos com o Dr. André Meleque de Oliveira Freitas, advogado em Lagoa Vermelha, falando especialmente sobre autismo.